falando aí do drama, né, da calamidade pública no Rio Grande do Sul, como ficam os estoques mundiais de soja depois das enchentes, né, terem atingido as lavouras do estado. A tragédia não poupou a produção agrícola, o estado que é grande produtor de soja. Assunto que eu converso agora com o José Eustáquio, que é pesquisador do IPEA e nosso colunista aqui. Bem-vindo, boa tarde, José. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aí com você mais uma vez e vamos discutir aí, né, um tema tão delicado nessas últimas semanas com a qual o Brasil está passando e o estado do Rio Grande do Sul, especificamente. Verdade, né? Desde o dia primeiro, né? Desde o final do mês de abril, né? Primeiro em diante de maio, a gente vem relatando aqui todo esse sofrimento, né? E me marcou muito essa moradora lá do Vale do Taquari falando, né? Lodo, barro e tristeza. Isso para a população urbana das cidades, dos municípios, todos afetados aí, não é? A produção agrícola também, a tragédia não poupou aí o campo, não é? Estado que é um grande produtor de soja, como a gente sabe muito bem, né, José? Como é possível, com essa possível perda de soja, e os impactos ainda estão sendo analisados, ainda, né? Pontos de atenção, a gente sabe a situação das lavouras, faltavam aí 25% da soja a ser colhida, e também o estado dos armazéns. A gente viu aí um armazém totalmente debaixo d'água, os prejuízos vão ser contabilizados. Como é que você avalia, não é, diante do possível, de tudo que a gente está mostrando aqui no nosso canal, em relação às lavouras, né, em específico a soja? É o seguinte, Simone, a gente já discutindo semanas atrás, né, que haveria uma queda da produção de grãos no país como um todo, e é claro, a soja é o nosso principal cultivo dentro desse cenário, e a gente já tinha observado, de acordo com as questões, né, das mudanças climáticas, e que a gente tinha sim uma redução. A gente também discutiu as distorções das estatísticas, seja da Conab, seja do próprio USDA. Havia uma divergência muito grande das estatísticas, algo aí mais de 5 milhões de toneladas. Ou seja, agora essa crise que nós tivemos no Rio Grande do Sul, é claro que a gente vai ter ainda uma redução ainda um pouco maior dentro desse cenário. Mas eu confesso que, apesar de tudo, eu ainda mantenho o meu otimismo. Eu, eu tenho certeza que, no caso do estado do Rio Grande do Sul, as perdas são enormes. E as perdas elas não se dão apenas no curto prazo. A gente também tem as perdas de médio e longo prazo. Por exemplo, todo o investimento em capital, né, seja nos silos, na armazenagem, seja nas estradas, seja nos equipamentos, nos tratores, nas colheitadeiras, enfim, que foram perdidos, esses a gente vai ter que recuperar com um tempo maior. A questão da safra, essa pode ser talvez um ano, né, 2 anos, mas a questão do investimento em capital, esse vai ser mais demorado de se recuperar. Então, eu acho que a atenção agora no governo, ele deveria começar a sinalizar políticas pensando já na renovação do estoque de capital dessa região. Então, nós temos que pensar em políticas de crédito com taxas específicas e mais atrativas para o agricultor dessa região. Eu me lembro, quando eu estava no Ministério da Agricultura, no ano da pandemia, em 2020, quando nós tivemos os impactos da crise pandêmica, o Ministério da Agricultura foi um exemplo no combate, nas políticas de retomada do crescimento. Então, naquele momento, houve uma preocupação muito grande em torno do abastecimento interno da nossa economia. Mesmo que o Brasil se apresente como um grande produtor agropecuário, se você tem, né, um problema na logística e escoamento da produção, seja no mercado interno, seja no mercado internacional, isso poderia criar muitos problemas. E naquela época, o governo conseguiu, de fato, fazer todas as políticas, fazer as reuniões para evitar com que houvessem problemas logísticos. E eu acho que agora o problema é muito localizado, é no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos precisar de políticas que possam minimizar esses problemas, tanto de curto prazo como os problemas de médio e longo prazo.
Nos de curto, são as questões mais ali para atender a população mais vulnerável, que foi prejudicada diretamente com a crise, né, das chuvas, da enchentes. E no médio e no longo prazo, os agricultores vão necessitar esse apoio maior dessas políticas públicas. Eu vi um comentário do nosso colega Tejon, onde ele sinalizou a ideia de se ter um planejamento estratégico em relação ao setor agropecuário. E eu concordo com ele. Eu acho que, seja na crise de 2020 do Covid-19, ou seja, agora, mais localizado no estado do Rio Grande do Sul, que é um grande produtor agropecuário, eu acho que esse planejamento estratégico de não perder o setor agropecuário, já que é a mola propulsora da nossa economia, é muito importante. José, hoje o governo federal ele anunciou, né, mais medidas para o Rio Grande do Sul, né, suspensão da dívida do estado por 3 anos. E na semana passada, a gente deu aqui na sexta-feira, na semana passada, mais medidas anunciadas, né? Entre elas, desses 12 bilhões que o governo falou, 7 bi em subsídio, linhas de crédito, né, abaixo dos juros de mercado, e essas linhas vão ajudar aí, quando a gente fala dos produtores, os nossos produtores rurais, não é? Como é que você avalia o que o governo já vem apresentando desde a semana passada e hoje, em específico, também mais medidas aí para o Rio Grande do Sul? A gente fala dessa dívida, né, dessa suspensão da dívida do Estado por 3 anos. Então, Simone, a gente tem que ter muita atenção na intervenção do Estado dentro da economia. Esse é um ponto que eu devo frisar e chamar a atenção. Por quê? Há uma tendência muito grande de setores quererem benefícios extras diante das dificuldades. Temos que entender o seguinte: perdas existiram e a essas perdas eu acho que requer sim uma intervenção de forma com que o Estado possa prover políticas de aumento dos investimentos. Então, eu vou dar um exemplo. Se o agricultor perdeu uma colheitadeira, e nós sabemos que uma colheitadeira é um investimento muito elevado, né? Isso para o agricultor e para qualquer outra pessoa. Então, neste caso, o governo tem que ter alguma linha de ação para ajudar esse agricultor a retomar a sua produção. Agora, o que a gente não pode cair é naqueles exageros. Por exemplo, nós vimos aí também o anúncio, né, da redução das tarifas de importação. Neste caso, eu já acho o seguinte: é, quanto menores forem as tarifas de importação, melhor para o consumidor interno. E quanto maior for a competição externa com os produtores locais, mais eficientes os produtores se tornam. Então, eu acho o seguinte: medidas que tratam de redução das tarifas de importação, eu acho que elas nunca deveriam existir. E o setor agropecuário, ele mostrou que ele cresceu ao longo de várias décadas, foi justamente porque foi um dos setores menos subsidiados em termos de protecionismo. Quando a gente compara o setor agropecuário com o setor industrial foi fortemente subsidiado com esse protecionismo. E o que a gente verificou é que a indústria não cresceu a sua produtividade ao longo dessas últimas décadas. Ao contrário, o setor agropecuário, né, por ter menos intervenção nesse sentido, foi o setor que cresceu. E outra, quanto menores forem as tarifas de importações, os preços serão menores para o consumidor local. Então, a gente tem que pensar em não ficar com essas políticas que ficam protegendo grupos, mas a gente tem que pensar naquelas políticas, porque se o produtor perdeu o investimento que ele fez ao longo de vários anos, eu acho que aí requer sim uma intervenção do Estado para ajudar esse produtor que está na dificuldade. E falando, né, nessas perdas aí de maquinários, a gente viu muitos aí debaixo d'água, como você falou. É que às vezes é até um bem, é o único bem que o produtor, estou falando do pequeno, até um pouco do médio, né? É o único bem que ele tem, que é um bem muito caro, não é? E que quando perde-se tudo,
fica naquele desespero, né? A gente vê aí, em relação às perdas, né, anunciando aí 8 bilhões aí de reais, 1 bilhão e 200 milhões de reais na agricultura, os cálculos aí dos municípios, né? Então é muita coisa que vai ainda ser apontada, né? Esses dados que eu passei aqui, ó, que eu acabei de ler, são estimados em 8 bilhões e 400 milhões de reais, não é? Segundo a Confederação Nacional de Municípios. Tem muita coisa ainda a ser a gente tem que esperar ainda todos os dados, né, os levantamentos ocorrerem, né, José? Mas a situação não está fácil e, como o governador falou, né, a ajuda tem que chegar por lá o quanto antes. Obrigada, viu, José, pela tua análise aqui semanal com a gente, viu? E eu volto a conversar com você na semana que vem. Uma boa tarde para ti. Boa tarde, Simone. E a gente fica aqui, né, torcendo para que esse estado tão importante no agronegócio possa passar por essa dificuldade. E eu volto só o inicinho, Simone, com o meu otimismo, né? O Brasil é um país continental, nós tivemos um problema localizado, né? Em alguns anos atrás, nós já vimos isso também acontecer naquela região ou em outras, mas eu acho que a ideia de se pensar num planejamento para proteger o setor agropecuário nacional é muito estratégico, já que esse setor é tão importante para muitos empregos, né, e geração de renda no nosso país. Tá certo, José Eustáquio, pesquisador do IPEA e também nosso colunista semanal. Obrigada mais uma vez, boa tarde, até semana que vem. Boa tarde e um abraço. Tchau, tchau, querido.